A história do dilúvio de Noé. Quase todo mundo conhece, né? Parece até uma daquelas histórias de infância. Mas, se a gente parar para pensar, o livro de Gênesis dedica 4 capítulos inteiros a esse evento. Isso é muita coisa, o que sinaliza a importância gigantesca que ele tem. Então, o convite aqui é para a gente olhar para o dilúvio de um jeito diferente, não só como uma história, mas como um evento real, cujas alegações a gente pode sim investigar, nas rochas, nos fósseis e até na memória de toda a humanidade. E olha que interessante. A primeira grande pista, acredite se quiser, não vem da geologia, vem da antropologia. Já parou para pensar, e se a narrativa de uma inundação que cobriu o mundo inteiro não fosse só uma história do povo hebreu? E se for, na verdade, uma memória compartilhada, um eco de um evento real que marcou a humanidade inteira? Pois é exatamente isso que os registros mostram. Antropólogos já catalogaram mais de 270 histórias de um dilúvio catastrófico, e isso em culturas espalhadas por todos os continentes. A gente está falando dos povos indígenas das Américas, dos aborígenes na Austrália, dos chineses, gregos, babilônios, a lista é enorme. E o padrão de uma catástrofe com água em escala global é simplesmente inconfundível. Mas o que impressiona de verdade são as semelhanças nos detalhes. Não são só histórias de enchentes locais, entende? A grande maioria delas fala sobre os mesmos pontos. Uma punição divina por causa da maldade do ser humano, uma família que é escolhida e avisada para construir um barco, a salvação de animais a bordo e, no fim de tudo, um recomeço para a humanidade. A chance de tantas culturas que nunca tiveram contato entre si criarem histórias tão parecidas é muito, muito baixa. Isso aponta com força para uma origem comum, a memória de um evento que aconteceu de verdade. Ok, então a memória global bate. Mas aí vem a primeira grande pergunta prática. De onde é que veio tanta água? Para cobrir, como a Bíblia diz, todos os altos montes que havia debaixo do céu, a gente está falando de um volume de água colossal. Só chuva por si só não parece dar conta, né? Mas é aí que o relato bíblico nos dá uma pista bem mais dramática. O texto de Gênesis é bem específico. Ele diz que a catástrofe não começou com a chuva, começou quando romperam-se todas as fontes do grande abismo. Ou seja, a água veio principalmente de baixo, não de cima. E o mais incrível é que essa ideia, que por muito tempo podia ser vista como ficção, hoje encontra ecos surpreendentes na ciência. Cientistas descobriram que existe um reservatório gigantesco de água a quilômetros abaixo da superfície. Tanta água que daria para encher os oceanos da Terra 3 vezes. E tem prova disso, inclusive aqui no Brasil. Em Juína, no Mato Grosso, encontraram um diamante que veio lá das profundezas e que continha água cristalizada, provando que existia um oceano subterrâneo imenso. Fica claro que a Terra tinha e ainda tem uma quantidade absurda de água no seu interior, exatamente como Gênesis sugere. A teoria da hidroplaca propõe um cenário assim, bem caótico. Imagina só, uma rachadura global se abre na crosta da Terra. Essa água toda que estava lá embaixo, sob uma pressão enorme, é liberada em jatos supersônicos. Essa água vai para a atmosfera, se condensa e desaba em forma de chuvas torrenciais. Percebe a lógica? As comportas dos céus não foram a causa, mas a consequência da ruptura das fontes do abismo. Se a causa do dilúvio faz sentido, a próxima pergunta é sobre o meio de sobrevivência, a arca. Uma embarcação de madeira gigantesca construída por um homem e sua família para abrigar a vida terrestre. Será que esse projeto era viável? Vamos dar uma olhada na engenharia por trás disso. As dimensões que Gênesis apresenta são impressionantes. Se a gente converter os côvados, estamos falando de uma arca com cerca de 135 metros de comprimento. Isso é quase um campo de futebol e meio. O volume interno era massivo, algo como mais de 500 vagões de trem de carga. Com certeza, havia espaço de sobra para a tarefa que vinha pela frente. E aqui tem um detalhe de engenharia que é simplesmente genial. A proporção do comprimento pela largura da arca é de 6:1. Engenheiros navais hoje reconhecem que essa é a proporção ideal para ter o máximo de estabilidade em mares super turbulentos. Ela não foi feita para navegar rápido, foi feita para flutuar e sobreviver. Com esse design, era praticamente impossível de virar. Tá, mas e os animais como coube todo mundo? Aí que tá o pulo do gato.
A Bíblia fala em levar tipos básicos ou gêneros e não todas as variações de espécies que a gente vê hoje. É como levar um casal de cães, dos quais todas as raças de cachorro poderiam surgir depois. E tem mais, a ordem era só para animais terrestres que respiram fôlego de vida em suas narinas. Isso já exclui os insetos e toda a vida aquática. No fim das contas, o número de animais na arca seria de alguns milhares e não milhões. Caberia numa boa, ocupando só uma parte do espaço total. Um evento com essa magnitude toda deveria ter deixado marcas, cicatrizes na geologia do nosso planeta. As rochas e os fósseis deveriam contar essa história de uma catástrofe global com água. E é exatamente isso que a gente encontra quando olha de perto. A evidência é realmente forte. Primeiro, a gente encontra fósseis de criaturas marinhas no topo das maiores montanhas do mundo, como no Himalaia. Como foram parar lá? Segundo, vemos camadas gigantes de rochas sedimentares que são depositadas por água, se estendendo por continentes inteiros. Terceiro, a gente vê rochas dobradas como se fossem massa de pão, sem quebrar. Isso só pode acontecer se elas foram dobradas enquanto ainda estavam moles e úmidas. Cada uma dessas pistas aponta para uma deposição rápida, global e com muita água. Um cenário bem diferente dos processos lentos que normalmente se ensinam. E tem aquela ideia de que fósseis, carvão e petróleo levam milhões de anos para se formar, né? Então, isso já foi desafiado em laboratório. Sobre as condições certas de alta pressão e temperatura, que são exatamente as condições de um dilúvio global, cientistas conseguiram criar carvão em meses, petróleo em anos e até simular a fossilização em apenas 24 horas. Isso muda tudo. Outra evidência que deixa a gente com a pulga atrás da orelha é a presença de carbono 14. Ele é um elemento que decai bem rápido. Em teoria, ele deveria desaparecer por completo em menos de 100 mil anos. Acontece que os cientistas encontram carbono 14 em fósseis, em carvão e até em diamantes, coisas que, supostamente, teriam milhões ou até bilhões de anos. A presença dele ali cria um problema enorme para essas datações tão antigas. Mas talvez a descoberta mais chocante de todas tenha sido a de tecidos moles, vasos sanguíneos flexíveis e até glóbulos vermelhos dentro de ossos de dinossauro. Essas estruturas orgânicas simplesmente não poderiam sobreviver por 65 milhões de anos. É impossível. Elas indicam, na verdade, um soterramento e uma preservação recentes e muito rápidos, o que é totalmente consistente com o modelo do dilúvio. O dilúvio, no fim das contas, não foi só um evento de destruição. Foi também um evento de salvação e de um novo começo. E a importância dele reverbera até os nossos dias. Ele funciona como um grande marco na história da humanidade e na teologia. O próprio Jesus Cristo falou sobre o dilúvio, e ele não se referiu ao evento como uma parábola ou uma historinha. Ele tratou como um fato histórico. Usou como um exemplo real do juízo de Deus sobre um mundo que tinha virado as costas para ele e também como um aviso sobre eventos futuros. Para a fé cristã, a historicidade do dilúvio é algo fundamental. Depois que as águas baixaram, Deus estabeleceu uma aliança, uma promessa para Noé e para toda a humanidade. Ele nunca mais destruiria a terra com água. E o sinal visível dessa promessa eterna é o arco-íris. Um lembrete da graça e da fidelidade de Deus, mesmo depois do julgamento. Juntando tudo isso, a memória coletiva da humanidade, a engenharia da arca, as evidências que estão gravadas nas rochas e nos fósseis, as peças se encaixam de um jeito notável com o relato bíblico. Talvez a questão não seja se existem evidências, mas sim como a gente decide interpretar cada uma delas. A história do dilúvio parece que não está escrita só num livro antigo, mas nas próprias fundações do nosso mundo. Para continuar explorando esse e outros assuntos, continue a conversa com a gente. Siga @Porta da Palavra Oficial.